Olá pessoal, me chamo Yasmin e faço parte da equipe de marketing da Comprove. Hoje convidamos o professor Keide Matsumoto para falarmos com vocês sobre serviços auxiliares e aterramento em instalações elétricas. O professor Keide é graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em metodologia de ensino superior pela Universidade Católica de Minas Gerais, foi professor universitário de 1976 a 2021 em disciplinas de aterramento, materiais elétricos e sistemas de emergência e atualmente é um dos instrutores especialistas da Comprove. Além disso, tem especialização em sistemas elétricos de potência pela Unicamp. Olá, professor Keide, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado que sejamos capazes de esclarecer algumas questões. Ótimo, então vamos começar. Sobre o emprego de banco de baterias estacionárias, elas seriam usadas somente na situação de falta de energia principal? Não, esse é um detalhe muito interessante, tá? É muito amplo. O banco de bateria estacionária hoje, ele pode ser utilizado sobre vários aspectos. Eu costumo numerar em pelo menos 6 itens principais. O primeiro item que nós temos a abordar nesse sentido é um primeiro item que é a visão de qualquer pessoa popular, comum, que é a substituição da fonte principal. Tá? Quando ela substitui a fonte principal, ela tem uma característica de que ela vai alimentar somente as cargas vitais, as cargas emergenciais, aquelas cargas que não podem ficar sem energia por uma série de aspectos de segurança, sinalização, comunicação e operacional. Tá? Tem uma outra forma que ela serve para corrigir distorções. Dependendo da sua condição de operação, você já pode ter percebido que existem situações que a iluminação ela reduz, ela aumenta. Tá? Ou quando você está assistindo algum aparelho de imagem, a imagem treme, a imagem apaga, tá? Então, aquilo ali significa que está tendo ruídos na alimentação principal. Um determinado banco de bateria estacionária, se dimensionado, prevendo isso, ele vai corrigir isso instantaneamente, tá? Então, ele faz essa correção. É uma aplicação um pouco mais sofisticada do uso de banco de bateria. Tem uma outra aplicação quando você tem uma sobretensão. Às vezes cai um raio numa linha principal. Tá? O seu dispositivo de proteção, a sua proteção do seu sistema não enxerga esse raio. Esse raio entra para dentro da instalação. Então vai ter uma sobretensão. O banco de bateria consegue corrigir essa sobretensão. Então ela pode filtrar. E o banco de bateria, para isso, tem uma importância muito grande, porque ele consegue filtrar a sobretensão num intervalo de tempo muito menor de que qualquer outro sistema eletromecânico ou eletrônico. Porque tem duração de impulsos que duram alguns milissegundos. Hoje tem dispositivo com bateria que faz esse controle em nanosegundos. Tá? Nanosegundo para os nossos órgãos sensoriais é como se fosse instantâneo. Então ela causa todo esse problema imediatamente. Então tem como controlar isso. É um processo de especificação do banco de bateria um pouco mais elaborado, mais complexo. Tá? Então ele pode funcionar para essa finalidade. Hoje nós temos um outro problema que dentro do sistema comercial e industrial e em algumas áreas médicas, tá, é muito interessante. Por causa do tipo de carga que nós utilizamos hoje, nós temos uma carga que nós temos chamada, que são cargas eletrônicas. Essas cargas eletrônicas, elas produzem uma distorção na forma de onda alternada. Tá? A forma de onda utilizada na energia é uma forma de onda que é dita senoidal. Essa senoide é uma senoide que tem uma característica que ela tem uma frequência constante.
a carga eletrônica joga deformação dessa onda, provocando um efeito matemático, que a gente chama na função, que esse efeito matemático é como se essa onda fosse formada por um conjunto de frequências. E essas frequências, quando estão nesse sistema, podem provocar uma série de problemas técnicos. Então, esses problemas podem ser corrigidos através do banco de bateria. Então, o banco de bateria pode fazer com que ele uniformize a frequência do sistema. Seja, por exemplo, se você tiver um sistema, a frequência cair, tiver uma máquina rotativa, a máquina rotativa vai reduzir a velocidade. Ou se ela aumentar, a máquina rotativa vai acelerar. Então, dependendo do processo, imagine-se numa correia transportadora. Se ocorrer uma aceleração nessa frequência, a carga vai descontrolar, pode causar grandes problemas. Temos conhecimento de vários relatos de problemas graves que aconteceu com isso. Então, o banco de bateria, se especificado adequadamente no processo, tá? Ele se aplica para esse tipo de correção. Então, esses itens são os itens principais da aplicação. Hoje, tem uma outra aplicação, que é uma aplicação mais moderna. Tá? Hoje está sendo muito utilizado na Europa. O que é? Hoje nós temos no Brasil um tipo de faturamento de energia que é complicado. Como que eu digo complicado? Por quê? Porque quando você tem o faturamento de energia, você compra energia em determinada quantidade de potência. O seu processo produtivo não tem controle sobre essa energia, sobre essa potência. Se você ultrapassar essa potência, dependendo se a potência é ultrapassada entre 21 horas às 17 horas do outro dia, o custo é 1. Mas se essa potência ultrapassar entre as 17 às 21 horas, o custo da energia ela é em média 500% do custo de energia fora desse período. E isso hoje vai começar também a ser aplicável nos consumidores residenciais. Vai ser implementada uma tarifa, ele já é implementada, só que hoje ela é voluntária. Eu não sei dizer quantas pessoas estão utilizando essa tarifa no Brasil. Se chama tarifa branca. A tarifa branca ela tem um custo de energia que num determinado horário ela tem 50% de desconto, em outro horário ela tem 250% de desconto, de aumento, e em outro horário ela tem 500% de aumento. Então a gente brinca. Quem vai chegar a um ponto que se usar essa energia em casa, entre 17 e 24 horas, não se pode tomar banho, porque a energia é mais cara. O banco de bateria, dependendo do comportamento, dependendo da necessidade, ele pode suprir essa energia. Então você mantém sua energia dentro do limite de preço barato e a bateria fornece essa energia. Tá? Isso então é algo que está sendo desenvolvido, tem várias modalidades. No Brasil tem algumas empresas que estão fazendo isso. Eu conheço uma empresa que adotou esse sistema, que ela reduziu a conta de energia dela em quase 50%, usando esse sistema. É um sistema sofisticado, não é muito o custo inicial de partida não é barato, tá? Então, pode ser utilizado nesse sistema, esse banco de bateria estacionária para essas finalidades. É isso então, professor. Muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente. Bem, obrigado. Disponha, qualquer dúvida, estamos aí. Para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos, os cursos do professor Cade estão com vagas disponíveis. Basta vocês acessarem o site da Comprove. Esses cursos também estão disponíveis no formato EAD. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para mais episódios do podcast da Comprove.